noite. Vamos chegar aqui na frente, pedir para o irmão Nádio, vem aqui, Nádio, para fazer essa oração inicial, por favor. Nós queremos também, nem que seja um pouquinho da oportunidade, pedir para o Nádio fazer essa oração para a gente começar aqui o nosso estudo de hoje à noite. Por favor. A paz e a irmandade. Pode levantar, por gentileza, a igreja, por gentileza, por favor. Em reverência ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus maravilhoso, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, graça e misericórdia. Primeiramente, Senhor, te pedimos perdão de nossos pecados, Senhor. De tudo aquilo, Senhor Deus, que aconteceu com nós nesse dia, mas grande é o Senhor com a sua misericórdia que tem nos guardado, sustentado nós até esse presente momento, Senhor. Se estamos aqui, Senhor Deus, tenha certeza que não é em vão. É o Senhor que trouxe cada um de nós aqui, Senhor Deus amado. Em nome de Jesus, ó amado Deus, venha usar o pastor, ou quem for ensinar aqui, Senhor, nesse exato momento, que através do Teu Espírito Santo, meu Pai amado, o Senhor venha explanar a Sua palavra e nos ensinar, Senhor, cada dia que passa. Muito obrigado por tudo e livra nós de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu, Nádio? Amém. Pode se assentar, por favor. Se vocês quiserem acompanhar, nós estudaremos do capítulo 12 de Apocalipse. Capítulo 12 de Apocalipse. Praticamente aí a gente já está mais da metade, né? Hoje nós vamos do 12 até o 14. É bem curtinho. E hoje nós vamos falar sobre o grande conflito cósmico. Quando a gente fala cósmico, não precisa assustar, né? É dentro do cosmo, que é o mundo onde a gente vive. Esse conflito vai acontecer nesse mundo que a gente vive, tá? Então vai ser algo visível, é algo que quem estiver vivo vai participar e todo olho vai enxergar o que vai acontecer, tá? Há algumas dificuldades de interpretações e algumas coisas que nós leremos aqui. Ele vai usar expressão dragão, besta do mar, falso profeta, e a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações para que a gente não aumente ou invente alguma coisa além daquilo que a Bíblia está nos ensinando, tá bom? Então a aula de hoje vai falar desse grande conflito. Eu não sei, Ri, se a gente pode dizer agora já, né, se é o Armagedon. Será que já entra nisso já? No que as pessoas falam, nos filmes que a gente vê de Hollywood? Já vou dar um pontapé nesse Armagedon, né? A gente sempre ouve falar desse Armagedon. É o fim de todas as coisas, né? Aquilo que vai acontecer, até coisas antes que antecede, né? Antes do juízo de Deus. Então muitas coisas vão acontecer. A aula de hoje vai falar de um levante de Satanás. E ele vai então usar a expressão dragão, besta do mar e falso profeta. Então o diabo, o que ele vai fazer? Ele vai se levantar contra Cristo e a sua igreja. Só que a gente já sabe, né, que o final do diabo é o que, gente? É o inferno. Ele vai ser trancado por toda a eternidade no inferno. Então ele vai investir e ele vai ser derrotado. E a gente vai entender então um pouquinho dessa guerra que vai acontecer, tá bom? Vamos com calma para que a gente possa entender tudo. Vamos ler primeiro aí do 12 ao do versículo 1 ao 6, que diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde que
onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, esse é o pontapé inicial da aula de hoje. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele usa algumas expressões aqui. Ele fala da mulher, do filho da mulher, e ele usa a expressão também dragão. Só para a gente se situar aqui. A mulher, alguns estudiosos creem que é o povo de Deus de todos os tempos. Então é um símbolo, a mulher, que é a igreja, o povo de Deus de todo sempre, ou de todos os tempos. O filho da mulher, há uma linha bem forte também, acredita que seja o próprio Messias, o próprio Cristo, tá? E então, para a gente entender o que está acontecendo aqui, o dragão ele está se levantando contra quem? Contra a mulher e o filho que ela vai gerar. Deixa a moto passar. O que a gente entende com isso? Pelo menos no meu modo de ver, e depois a gente vai ver aqui também. Isso aqui está falando também da vinda de Cristo sobre a terra. Lembra, quando Cristo chegou, qual foi o plano do diabo, de Satanás? Vocês se lembram? O que era? Alguém pode falar ou não? Qual que era o plano do diabo? Quando Cristo nasceu, matar ele. Não foi a ordem que Herodes deu para matar todas as crianças de sexo masculino? O diabo conseguiu matar Jesus? Não. Qual que foi a outra investida que ele deu? Na cruz do Calvário, vocês concordam? Ele tramou tudo ali através dos sacerdotes da época, para que Jesus então viesse a morrer e acabasse o plano de Deus para a vida dele. Só que o diabo se esquece que a morte de Cristo não era a derrota dele. A morte de Cristo era o quê? A vitória dele. Ou seja, ele morre, fica morto durante 3 dias, ressuscita, e ele então vem, fica 40 dias aqui na terra e depois é levado ao céu. É exatamente o que João está falando aqui. Olha para você ver, João, a visão que ele teve. Ele pega lá no passado e depois ele fala então que o diabo vai ser também destruído no futuro. Agora o interessante desse texto também, se a gente reparar no versículo 4, que esse dragão, ele arrasta a terça parte das estrelas do céu. Eu não sei se o Ricardo sabe ou alguém, vocês entendem o que é esse simbolismo aqui também? Desse dragão que simboliza o diabo? Essa terça parte das estrelas, quando ele passa e ele arrasta a sua cauda sobre as estrelas do céu, alguém consegue entender isso ou não? Pode arriscar aí. É isso aí, Rodrigão. Você também sabia, né, Ri? O que acontece? Quando o diabo ele é expulso do céu, lá no passado, tá, gente? Antes de Adão vir sobre a terra, tudo, Adão e Eva. O que ele faz? Ele se rebela contra Deus. Ele queria a glória de Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando Deus expulsa Satanás do inferno, do céu, o que ele faz? Ele arrasta a terça parte dos anjos com ele. Olha para você ver o poder de persuasão que o diabo tem. Não é em vão, irmãos, que a gente vê o mundo do jeito que nós estamos vivendo. Não é em vão. Se o diabo conseguiu enganar seres angelicais que viviam na glória de Deus, imagine nós. Então esse dragão, ele simboliza muito bem isso, né? Ele tem o plano de matar Jesus quando ele nasce, depois na morte ali no Calvário, e ele consegue arrastar uma terça parte dos anjos que estavam com ele ali juntamente no céu, tá? Vamos falar então primeiro aí, né? O dragão e suas derrotas. Quando fala da coroa do dragão, simboliza que ele tem poder. Uma coisa que eu aprendi, e talvez alguns não conseguem compreender, é que o diabo, ele tem poder. O diabo tem poder. E uma das coisas que a gente não pode fazer, ou tomar cuidado de fazer, é subestimar o nosso adversário. Não subestime ele. Eu vejo às vezes, a gente às vezes gosta de ver vídeos, brincadeiras, eu gosto disso. Só que tudo que se refere a Cristo, ou até mesmo zombando do diabo, eu não gosto. Duas coisas, por quê? Porque
Deus, a gente não pode zombar nem dele, nem do seu Filho Cristo, nem o Espírito Santo. Segundo, não subestime Satanás. O diabo ele conseguiu arrastar terça parte dos anjos com ele, e ele destruiu muitas vidas através do seu poder de persuasão. Então cuidado com isso. Qual é o único que tem poder para vencer o diabo, irmãos? Só Cristo tem poder. Quando a gente vai fazer libertação de alguém, não é em meu nome que a gente faz, não é em seu nome que a gente faz, é no nome de Jesus, só Ele tem poder. Então a gente tem que ficar atento a essa questão, que a coroa do dragão significa então que ele tem poder. O texto informa que o dragão ele exerce influência também na parte mundial, ele exerce influência. Os poderes, os governos são praticamente influenciados, totalmente influenciados pelo diabo. As guerras que existem, os poderes políticos, econômicos e assim por diante, é influência do diabo. O dragão, vamos falar da primeira então, o dragão e sua luta contra Deus e o Messias. A primeira investida do diabo, lembrando do que eu já falei daquilo que aconteceu no nascimento e também na cruz, mas agora ele também vai investir contra a igreja quando ele vir aqui, tá? Então esse dragão ele vai se levantar. A mulher é o grande sinal, o dragão não é um sinal. Se estamos certos de que João, quando escreveu o Evangelho, é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Faz todo sentido o uso da palavra sinal, pois para João o sinal tem a finalidade de chamar a atenção para a pessoa de Cristo. Então quando nós vemos aqui um sinal do céu, não é para exaltar o dragão, mas sim a pessoa de Cristo. Então quando João usa essa expressão sinal, vocês vão ver um grande sinal no céu, ele está se referindo da mulher e do filho da mulher, ou seja, Cristo e a sua igreja, a sua noiva. Mas vamos para frente aqui. A atenção, portanto, não é ao dragão, mas ao Messias e à mulher que representa então o povo de Deus. A expressão que ele usa aqui para Messias é como vencedor. Messias é aquele que vai concluir a obra. Ele é o Messias que vai ser um dia assentado sobre um trono de glória. Então quando a gente ouve a expressão que esse sinal que nós veremos no céu, ele se refere à própria pessoa de Cristo e à igreja dele que vai prevalecer diante dessa luta contra o dragão. Então o Messias nasce, aparentemente perde, porque ele morre na cruz, mas ao ressuscitar, ele se mostra vitorioso. E aí nós temos que entender, irmãos, que o dragão perdeu naquela época, ele vai perder também agora no Apocalipse. Ele tentou impedir o nascimento, mas não conseguiu. Como ele é identificado como a serpente de Gênesis, então ele é inteligente, uma vez que ele foi capaz de seduzir os homens. Então, o que o autor aqui da apostila nos revela é que o diabo ele tem um determinado poder, mas ele é vencido pela pessoa de Cristo. Ele é pessoal, pois tem seus planos e estratégias, vontade e seus objetivos, que é perseguir o Messias e o povo de Deus. E essa é a primeira derrota então que ele vai ter. Ele vai perseguir, mas a igreja e Cristo vencerá o dragão. Eu não sei também, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do dragão. Nós vamos falar depois da besta do mar e do falso profeta. O dragão, segundo o nosso estudo, diz que ele é a antiga serpente, que é o próprio Satanás. Depois da besta do mar e o falso profeta, a besta do mar é o homem da iniquidade, que se opõe a tudo que se refere a Deus. Tá? Preste bem atenção nisso que eu vou falar, gente. Nessa primeira parte que a gente fala do dragão, está relacionado então a Satanás. Quando a gente for falar da besta do mar e do falso profeta, nós estamos falando agora de pessoas, tá? É isso mesmo, né, Rei? Porque a gente às vezes fica achando que esse falso profeta, ou essa besta que herege do mar, é um ser angelical como o diabo. E a gente acredita que não é. É uma pessoa que será levantada, tá bom? Tanto o falso profeta,
como a besta do mar. Vocês entenderam isso, gente? A primeira pessoa que a gente está usando aqui é o dragão, que é o próprio Satanás. Então é ele que se levanta primeiro contra a igreja, e a igreja de Cristo vencerá. Depois, o dragão ele também se levanta contra Miguel, né? É o neto aí do Roi da Ana, é o nome, né? E vamos ver aí, agora nós vamos ler do versículo 7 em diante. Acompanhe comigo para a gente não perder a linha de raciocínio, por favor. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o vencerão por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora, ele primeiro tenta contra o Messias e contra a igreja, ele não ganha. Agora ele se levanta contra Miguel, que nós acabamos de ler aqui. Não só Miguel, mas também contra os seus anjos, né? Essa nova derrota do dragão é um juízo executado por um anjo. Aqui, ele é expulso da terra, mas ambas são descrições de uma mesma derrota. Eu creio que Miguel, dentro da hierarquia dos anjos, ele não é qualquer anjo, tá? Ele é um anjo, a gente pode até, não sei se usar a expressão arcanjo, alguma coisa acima, né? Um querubim, não sei. Mas aqui mostra que ele é um anjo mais poderoso e mais forte, né? Se eu não me engano, eu creio que lá em Judas também fala desse mesmo anjo. Vamos lá ver? Eu acho que é interessante para a gente entender um pouco agora o que a gente está falando aqui desse arcanjo aqui, Miguel. Deixa eu ver se é ele mesmo. É isso mesmo, ó. No versículo 8 de Judas, que só tem um capítulo, diz assim: ora, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamável contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Eu li esse texto aqui só para a gente entender o poder que Miguel tinha. Só que o poder dele está debaixo do poder de quem, irmãos? Do próprio Senhor Jesus. Só que nessa parte aqui do Apocalipse, tanto Miguel quanto os anjos, eles vão derrotar também a Satanás. Percebe que o diabo ele vai tentar 3 vezes. Ele se levanta contra Cristo, contra a igreja. Agora ele se levanta contra Miguel e seus anjos, e ele já sofreu a segunda derrota. A terceira, vamos lá para frente. Se vocês quiserem voltar lá para Apocalipse 12, fiquem à vontade. A terceira investida do dragão é uma batalha da luta contra a mulher. Vamos entender também o que isso significa. Vamos ler do versículo 13 ao 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo. Eu vou ler de novo aqui. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou-se da sua boca atrás da mulher,
água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, engoliu o rio, e o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha que interessante aqui, né? Agora, o que vai acontecer? Esta mulher, né, representa a igreja, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Quando o texto diz que a mulher está vestida de sol, isso implica sua majestade. Ou seja, quando estamos em Cristo, nós somos revestidos da majestade do poder dele. Nós somos revestidos. A lua, que fala que está debaixo dos seus pés, significa o domínio que essa igreja terá nesse confronto aqui contra o dragão. E a coroa indica então um governo, e não é qualquer governo, é um governo vitorioso que está sobre a igreja. No entanto, não podemos nos esquecer de que Cristo é o cabeça da igreja. O poder que eu e você temos, irmãos, não procede de nós. Eu gosto da expressão, né, quando Cristo fala: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas a partir de qual momento eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra? Você já parou para pensar nisso? Eu, Fernando, e você não temos luz própria. Se o poder de Cristo não vier sobre as nossas vidas, nós não temos luz própria. Se o Senhor não nos der poder, nós não seremos o sal dessa terra. E vou mais longe: se Cristo não for o cabeça da igreja ou das nossas vidas, nós não teremos poder para vencer o diabo. Então, nesse tempo aqui, sempre lembrando que Cristo está como cabeça, e é Ele que vai dar poder para que a igreja possa vencer então o dragão. A igreja reflete a beleza de Cristo. Ela mostra em sua existência a glória de Deus. Eu e você manifestamos a glória de Deus aqui nesse mundo. Não nossa, mas a glória do próprio Senhor. Se estamos certos também na nossa interpretação, então fica claro que, a despeito de toda a beleza e esplendor que a igreja possui por causa de Cristo, é também da sua essência sofrer. Então, pode ter certeza de uma coisa, irmãos: nós sofreremos. Cristo sofreu. A Bíblia fala que nós, servos, não somos maiores do que o nosso Senhor Jesus. Se Ele padeceu, nós também iremos padecer. Pastor, mas qual que é a palavra de conforto? Que no final nós venceremos. Assim como Ele foi humilhado, mas foi exaltado, nós também o seremos. Então, quando o diabo se levanta aqui, representado pelo dragão, a certeza que temos é que o poder que vem de Cristo vencerá o poder de Satanás nesse dia. O verdadeiro alvo do dragão é o Messias, mas para atacar o Messias, o que ele faz? Persegue a igreja. Eu e a Ana não tivemos filho, é verdade, né? Não tivemos. Mas uma coisa eu reparo, né? Você que é pai, você que é mãe, eu já ouvi algumas expressões de alguns pais dizendo assim: toque em mim, mas não toque no meu filho. Cristo é a mesma coisa. Quando o dragão se levanta, ele quer atacar a igreja, porque se ele ataca a igreja e fere os seus filhos, ele está atacando quem, irmãos? A Deus, a Cristo. Por que o diabo ele usou todas as suas artimanhas para destruir a vida de Adão e Eva? Por que, irmãos? Por que vocês acham? Quando Deus criou o homem e a mulher, primeiro o homem, ele fala que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando o diabo vai investir contra a igreja, ele quer atacar quem? O cabeça da igreja. Assim como alguém que quer atacar o seu filho, ele quer atacar também a você que é pai. Então nós temos que entender que quando o diabo se levanta contra a igreja, ele quer afrontar o próprio Messias. Mas tenha certeza de uma coisa, irmãos, que o próprio Deus defende a sua igreja. O próprio Senhor nos protege. Eu gosto da expressão
que Jesus usa dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa palavra é até a volta dele. Não vai prevalecer. Vocês já pararam para pensar e olhar para trás o quanto o diabo já investiu contra a igreja? Hoje a Ana estava comentando sobre isso, né, amor, no almoço, ou um pouquinho antes, não lembro, que o diabo ele vai fazer de tudo, e ele vai agora no final do tempo se levantar ainda mais contra a igreja. Essa besta, esses anticristos, falsos profetas, ele está se levantando para fazer o quê? Para destruir a igreja. Só que a igreja, irmãos ou irmã, ela é indestrutível. Não por nós, mas porque Jesus é o cabeça da igreja. E ele fala: as portas do inferno não prevalecerão. Então nós entendemos, né, que a última derrota de Satanás vai ser essa que ele tem contra a igreja. Ele vai se levantar contra a igreja, mas ele será derrotado pela igreja. Vamos rapidinho aí para frente. Alguém tem uma dúvida até aqui? Por favor, Ri, vem aqui no microfone. Eu vou levar. Vem aqui, por favor. Que daí sai, né, Carlos? Aí no vídeo. E eu acho que acrescenta para quem está em casa assistindo. Boa noite, irmãos. Paz. É interessante esse primeiro tópico que o senhor ministrou, porque ele é como se fosse... Quando a gente olha para a Bíblia como um todo, é como se fosse um retrato ao longo da história, as 3 batalhas que foram retratadas aqui. Primeiro, o pastor falou da batalha do inimigo contra o próprio Deus, contra o próprio Messias, o próprio Salvador. Depois foi uma batalha contra Miguel e seus anjos nas regiões celestiais. E por fim a batalha do inimigo contra a mulher, a igreja. Aí a gente vai lá em Gênesis 3,15, quando Deus fala, né? Eu vou pôr inimizade entre você e a descendência da mulher. Você vai ferir o calcanhar dele e ele vai esmagar a sua cabeça. Então, ele já sabia do resultado final de toda essa peleja, de toda essa batalha. O que mostra o cuidado, a providência de Deus, o cumprimento da palavra de Deus ao longo de tudo isso que a gente vem aprendendo e vivenciando ao longo do estudo da palavra, né? É interessante saber que a história, de fato, teve um começo, e ela vem percorrendo, mas ela já tem um final, um desfecho, um desdobramento conhecido de todos, que a vitória é do Senhor Jesus, que junto com Cristo a sua igreja vencerá e se tornará triunfante e gloriosa, né? Bem lembrado desse texto, né? E uma vez alguém perguntou, né? Se Deus sabia que ao criar o homem ele ia pecar, por que Deus então criou o homem? É uma coisa para se pensar, não é? E quando o Ricardo falou isso, eu lembrei dessas perguntas que me fizeram, Ricardo. Deus tem um plano, irmãos, estabelecido antes da fundação do mundo. Ele sabia que o homem ia cair, mas ele deu a oportunidade do homem talvez fazer diferente. O plano de Deus é perfeito. Quando o homem peca, e aí o Ricardo usou esse texto de Gênesis 3,15, é exatamente isso. Eu já estava preparado com tudo isso, né? Diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Nada pega Deus de surpresa. E ele sabe que o tempo dele está contado. E quando alguém sabe que o tempo está contado, ele vai fazer o quê? Acelerar o processo, né? Agora saiba de uma coisa: nada foge do controle das mãos do nosso Senhor. Talvez a gente está nesse meio, né, Ricardo, agora, ou talvez já caminhando para o final, por aquilo que a gente vê, mas isso está sob o controle de Deus, né? E o diabo vai ser derrotado definitivamente. Amém? Glória a Deus, né, Jô? Quer fazer alguma pergunta? Segundo a Bíblia é difícil, Deus sabe, mas segundo a Bíblia, ele vai dar algumas características aqui, a gente vai tentar ver até agora aqui também. Aí talvez eu...
Eu também não sei, é difícil. Não sei se o Ricardo, o Mário... É. Ele vai vir com um certo poder, né? E esse poder não vai ser regional, vai ser mundial. Então, como nós temos que ficar atento, Ju? A gente tem que ficar atento numa pessoa que vai se levantar e vai tentar fazer uma coisa mundial, entendeu? Então ele vai exercer um poder, uma autoridade mundial, e aí, através do engano, ele vai trazer as pessoas para ele, para junto dele. E aí depois vai entrar a marca, algumas coisas que depois a gente vai ver também. Deu para entender isso? Então qual que é a nossa parte hoje? Talvez pode ser que ele esteja até vivo. E o Ri falou, tem o espírito dele no sentido assim, o plano do diabo já está sobre o mundo, isso é fato. Então é esse espírito do anticristo, né? Então o que a gente tem que só ficar atento? Quando levantar uma personalidade mundial e começar a propagar, não, é paz, agora nós vamos acertar todas as coisas, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Sim. Eu ia falar dele, Sim. É. Sim. Não, não pode falar. Sim. É a Trindade, Sim. É. É. Sim. E eu acho que assim, são sinais de Mateus 24, que é o princípio das dores. A gente já vive um certo princípio de dor, então está funilando, Júnior. A gente vê as uniões assim, você pega Rússia, China. Por que eu estou falando desses países? Porque eles são países fortes. Então, economicamente, você vê manobras no mundo de poderes se unindo para algo global, né? A China tem interesse do quê? De controlar o alimento no mundo. A Rússia também, de uma certa forma, daí tem poder bélico. Então a gente está vivendo um momento na história que é princípio das dores e da volta de Cristo. Pois não, Mário? O Elon Musk? Ele é articulado, Sim. Sim.
Eu já ouvi essas especulações, né? Mas é o que a gente falou, são sinais. Pode ser ele? Pode. A gente não sabe, né? Mas o que a gente tem que fazer? Ficar atento. Jesus falou, né? Às vezes vocês sabem identificar o tempo, né? Tipo, você sabe se vai chover, se não vai, e eu estou dando sinais também. Lembra de Noé. Lembra como foi? Ó, vai vir a água, vai chover, e as pessoas não, vão casar, descasar, vão virar isso aqui uma anarquia. Até que a água começou a cair. Só que a porta já estava fechada. 40 dias, eliminou tudo na face da terra. Então, são sinais, tá? Muito legal. Amém. Vamos lá para a gente já caminhar quase para o final aqui. Então ele vai falar das duas bestas. O que representa essas duas bestas? Elas se opõem a tudo que procede de Deus. Tudo. E a gente vê hoje o que o Ri falou desse espírito, né? Há um espírito que se levanta constantemente para tudo aquilo que procede de Deus. Aqui no Brasil a questão do aborto. Eles querem derrubar. Vamos deixar, porque se opõe a quem? Ao Senhor. Hoje, antes da gente vir para a igreja, eu estava vendo no jornal, o STF quer voltar de novo à pauta da liberação da maconha, das drogas. Se opõe a Deus. Então a gente vai vendo que o sistema é esse. A Bíblia fala, o mundo está morto no maligno, ou jaz no maligno, você prefere essa expressão. Já está morto. São esse espírito que já reina sobre a terra. Beleza. A besta que emerge do mar, quem que é essa besta? Ele usa aqui uma espécie de paródia, né? Mas ele funciona como filho do dragão, como o Ricardo falou. É como se fosse Jesus. Então ele está imitando. Ele está pegando aquilo que Deus o Pai fez através do Filho, e depois vocês vão ver quando pega a questão da besta que emerge da terra. É igualzinho. Então o que ele faz aqui? Assim como o Filho de Deus foi levantado na terra, o filho do dragão é essa besta que emerge do mar. E ele tem uma ferida também, né? Depois você lê lá na sua casa, mas está em Apocalipse 13:3, né? Então vi uma das suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ele está fazendo referência à morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele foi ferido e ele morreu. E as pessoas, quando verem essa besta que emerge do mar, elas vão fazer o quê? Nossa, ele foi ferido, mas ele foi curado. Então ele tem poder. E é isso que as pessoas querem, né? Deve-se ficar claro que aqui encontramos a imagem de uma pessoa e não de uma força impessoal, como um governo, por exemplo. Pois assim como o dragão é pessoal, essa besta também deve ser. Ela terá imenso poder político. Então, repare bem na política, tá? Não falo de política brasileira não, irmãos. Também. Política mundial, tá? G8, G12, G7. É aí que pega, né? Essas cúpulas que pegam, tá? É nesses tratados que a gente vai ver o que vai desenrolar sobre a história da humanidade. Quem é a besta que emerge da terra? Esta quer ser como Cristo. Ela vai agir também com milagres. Essa besta tem um papel bem mais religioso do que a primeira. Essas obras milagrosas que ela vai realizar enganarão os seres humanos, tornando-os idólatras. Pensa, irmão, se essa besta se levanta dizendo que tem cura para câncer, para
AIDS, sei lá, várias doenças. O que vai acontecer na humanidade? É a pessoa que nós estávamos aguardando. Hoje se compra pessoas por uma cesta básica, imagine por cura. Infelizmente tem igrejas que usam esses recursos para ganhar dinheiro, né? Não, dá uma oferta que Deus vai ver o seu sacrifício e vai curar o seu pai, sua mãe e assim por diante. Então essa besta que emerge da terra, ela vai vir com esse poder milagroso. Uma coisa que eu sempre tive na minha mente, eu queria compartilhar com vocês, que faz parte um pouco daquilo que a gente está estudando, é que a gente tem que se apegar a Cristo não pelos milagres que Ele faz, ou que Ele fez. O que você quer dizer com isso, pastor? Que lembra daquela multidão que foi alimentada pelo pão e pelo peixe? Por que eles seguiam a Jesus? Vocês lembram? Quando Jesus uma vez falou, Mário, ele falou assim, essa turma me segue ou está atrás de mim porque eu alimentei eles, eu enchi a barriga deles. Tome cuidado com isso. Nós temos que servir a Cristo com a intenção certa. Qual que é a intenção certa? De que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não sirvo a Cristo pelos milagres que Ele faz. Eu sigo a Cristo pelo milagre que Ele fez na cruz, perdoando meus pecados. É difícil isso, gente. Não é fácil. Tem muita gente que vai até Cristo para receber cura, casamento, isso, aquilo. Ele faz, mas Ele não veio para isso somente. O maior intuito de Deus ter mandado o Filho dele aqui sobre essa terra é João 3,16. Que Ele ama o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia, né? Não pereça, mas tenha vida eterna. É isso. O que vem após isso é bênção para as nossas vidas. Milagres, cura, restauração, várias coisas. Prosperidade, eu creio em tudo isso. Só que eu não sirvo a Ele pelos milagres. Porque o diabo, irmãos, ele faz milagres, sabia? O meu tio faleceu. Ele foi curado dentro de uma sessão espírita. Com cirurgia sem anestesia. E uma pessoa que estava possessa fez a cirurgia nele. O tio Mauro. O diabo faz milagres. Ou vocês acham que não? Lembra quando Moisés vai se apresentar a Faraó? É interessante que os magos, eles fizeram praticamente a mesma coisa que Moisés estava fazendo. Ele tem um certo poder. Agora cuidado, né? Que tanto essa besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, ele vem para fazer o quê? Se opor àquilo que é contra Deus, e ele vem enganar as pessoas, que é o que ele faz desde o início da fundação desse mundo, tá bom? Beleza, até aqui, gente? Vamos caminhar para o final, então? Alguém tem alguma pergunta? Esclarecer alguma coisa? Vamos lá, ele vai falar aqui também, no capítulo 13, sobre a marca da besta, né? Que é o número 666, que pode assim afirmar, né, que se refere a um nome de um homem. Muito se creu, ou foi muito falado isso no nosso meio, até que ia ter 666, né, na marca tal, aí já mudou para código de barra, agora QR Code, enfim. É difícil da gente saber exatamente o que vai ser, ou como vai ser essa marca da besta. Ou melhor, tem a marca da besta mesmo, né? E também a marca que ele vai colocar em nós. Então nós temos que tomar cuidado para não entrar em ondas, né? Como essa que o Mário falou do Elon Musk, né? Eu já ouvi falar que o anticristo é o Papa. A gente ouve tudo. E o que a gente tem que fazer? O que Paulo falou. Ouça, né? Retém o que é bom, o que não for bom, descarta. Com o advento da internet, irmãos, teorias tem de monte. Às vezes eu nem gosto de pôr muito, porque eu tenho dificuldade para algumas coisas, né? Se eu começar a ver muito disso, talvez eu começar a colocar em xeque aquilo que eu acredito.
Então o que eu faço? Eu tento me concentrar em boas apostilas e em teólogos que têm um pouquinho mais de credibilidade na questão da vida que tem, e eu não fico indo atrás de coisas que saem daquilo que a Bíblia fala, tá? Lembra que eu falei para você, né, que tem gente que discutiu já no seminário, em aula que eu participei, que eu dei aula, daquilo que Jesus escrevia na areia, quando levaram a ele aquela mulher que foi pega em adultério. Eu vou saber o que estava escrito na areia, o que Jesus escreveu? É tentar achar pelo em ovo. Não tem como. Então, o que a gente tem que crer? Que esse número, né, vai se referir a uma marca que as pessoas reconhecerão, né, e principalmente os cristãos. Então, no tempo certo, irmãos, a gente vai entender as coisas, se nós estivermos vivos ainda. Eu não sei se a gente vai estar aqui na conclusão de todas essas coisas, tá bom? Então, essa questão da marca também já foi dita, e vamos praticamente para o penúltimo ponto aqui. Apocalipse 14, ele vai falar do Cordeiro sobre o monte Sião. Vamos ler do 1 ao 5 rapidinho aí. 14, do 1 ao 5. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Eu fiquei com uma dúvida também, Ri, se você também souber, eu creio que é o que eu penso, né? Esses 144.000 é aqueles que nós já falamos nas lições anteriores, né, Ri? Que fala deles, né? Então, esses 144.000 são os mesmos que a gente já falou da abertura dos selos, tá bom? Só para que não haja confusão, senão a gente vai achar que são outras pessoas. Eles terão nome e eles terão também na fronte, né, a marca do seu pai. No versículo 2, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era de um arpista quando tange a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados na terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não achou mentira na sua boca, nem tem mácula. O que é importante a gente entender aqui? Primeiro, esses 144.000 homens, eles terão o seu nome e eles terão a marca de Deus sobre a vida deles. Tudo indica, desculpa, irmãos. Tudo indica que são 144.000 daqueles selos que foram abertos. Esses homens, eles têm algumas características. Eles foram comprados. Esses homens também, fala a palavra que eles são primícias para Deus. Fala que eles são castos, ou seja, não terão relação sexual com mulher nenhuma. E eles, nesse dia aqui, né, onde o Cordeiro estará no monte Sião, eles entoarão um cântico ao Senhor. E esse cântico só vai ser entoado por eles, né? É o que fala, né? Olha o que diz aí no texto, ó, entoavam um novo cântico, versículo 3, no trono, diante dos 4 seres viventes, ancião, e ninguém pôde aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados na terra, né? Então, eu creio, irmãos, que esse cântico aqui é para glorificar, exaltar o Cordeiro, Filho de Deus, sobre a terra, tá? E esse monte Sião aqui também representa o lugar onde Deus se manifestava ao seu povo. Então, nesse momento da história, esses 144.000 se levantarão e louvarão, entoarão cânticos ao Senhor. E somente eles, diante desse trono de Deus e diante desses 4 seres viventes. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Então vamos lá. Vamos pegar o final aí. No final, o que vai acontecer? Vai ter 4 vozes, né?
que se levantarão ali nesse dia. E eu gostaria de, assim, de forma bem clara, saber o que representa essas vozes aqui. A primeira voz, no versículo 6 do capítulo 14, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que o fez céu, terra e mar e as fontes das águas. Eu quero entender nessa parte aqui do texto que Deus está dando uma oportunidade para os seres que estarão sobre a terra. Irmãos, pensa numa coisa, e é difícil a gente entender isso que eu vou falar. O amor, a misericórdia e a graça de Deus, elas são incondicionais. Não depende de condição. O que isso quer dizer, pastor? Que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. A Bíblia fala que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Nós, na nossa sociedade, né, tem aquela expressão, né? Bandido bom é bandido morto. Deus não vê assim. Eu estou falando de um pensamento meu, tá, irmãos? Hoje mesmo, estava vendo, tem aquele sargento Faur, né? E, às vezes eu vejo uns vídeos dele no TikTok e ele fala, né? É bandido bom é bandido morto. Deus não pensa assim. Nessa primeira voz, ele vai estar pregando o evangelho, para que as pessoas possam se arrepender. Porque vai chegar o dia do juízo final. E Deus vai dar uma chance para as pessoas. Quem estiver sobre a terra. Quem já morreu, irmãos, não tem mais chance. Vocês entendem isso? Ao homem está determinado morrer uma só vez. E após isso virá o quê? O juízo. Acabou. Então essa primeira voz vem para pregar o evangelho às pessoas que estão sobre a terra, tá? A segunda voz, eu não vou ler para a gente ganhar tempo aqui, tá? O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. Esta representa os que não querem nada com Deus e o seu cordeiro. Outra coisa difícil de interpretar, né? Essa questão da Babilônia. Tem gente que acha que é o Vaticano. É a Igreja Católica e o Vaticano. Não, irmãos. A Babilônia aqui é um símbolo que o João está usando. O que é a Babilônia? Babilônia é o pensamento mundano, é o espírito maligno, é achar que o homem está acima ou acima de Deus. É esse pensamento que será quebrado. Tanto é que nessa voz, ela vai se levantar também contra aqueles que não querem nada com Deus e com o Filho dele, o Cordeiro, a Jesus. Lembra de Sodoma e Gomorra? A mesma coisa. Por que lá em Noé, Deus destruiu a humanidade? Alguém se lembra? Quem se lembra lá, gente? Deus olhou para a terra e falou o quê? Nossa, que felicidade que eu estou. Olha que serzinho lindo que eu criei. Foi isso? Caos, corrupção, desordem. Ele foi lá e falou assim: eu vou eliminar tudo. E aí, o que nós vemos aqui é que primeiro a voz dá chance, a segunda ele vai falar: olha, vocês não querem? Então agora vai ter essa queda desse poder babilônico, desse espírito maligno que está sobre a terra desde a criação do mundo, desde quando estava lá em Adão e Eva e depois nós, os seus descendentes. A terceira voz, o anjo anuncia que aqueles que seguem a besta beberão da ira ilimitada de Deus eternamente. Irmão, irmã, não pense você que o diabo, ou melhor, o inferno é uma historinha de conto de fadas. Enquanto eu li esse texto à tarde, aqui no finalzinho da tarde em casa, eu fiquei pensando, né? Há um espírito maligno que faz as pessoas enxergarem que o inferno não existe. Tipo um purgatório.
verdade. É, sim. Que é o que muitas religiões pregam, né? Protestantes, né? E isso que desanima, né, Ri? O que ele está falando é que alguns protestantes, teólogos, alguns pastores, líderes e até pensadores, eles falam que a ideia, quando fala do inferno ou da sepultura, é uma coisa temporal, não atemporal. Temporal é o quê? Passageiro. Eu morri, eu fico ali no inferno por um período, ou purgatório, que a Igreja Católica pregou por muitos anos, né? Nós vamos rezar aqui pelas almas dos mortos, para que eles se regeneram, e depois do inferno passa para o céu. Não é bíblico isso, pois não, Mário? Então, e eu gosto do Rodrigo. Tem que filtrar. É complicado. Tem outros também no meio, né, batistas, algumas, até no meio nazareno deve ter também, tá, irmãos? Não estou falando contra igreja nenhuma aqui, pelo amor de Deus. Para aliviar, né? Vamos aliviar, né? Vai para uma audiência de custódia, né? Vamos tentar aliviar lá. A pena é 10 anos, vamos fazer 5, né? É a primeira vez, enfim. Não se engane com isso, irmãos. Quando houver o juízo final, o bode vai ser separado da ovelha. E é por toda a eternidade. Muitas pessoas falam assim, não, vai ter a reencarnação, né? Porque eu passei aqui por um período, eu aprendi, depois eu volto melhor. Irmão, se fosse assim, os habitantes da terra já estariam bons. Eu nem sei qual é a geração que a gente está desde quando foi criado Adão e Eva. Mas quantos homens já passaram por essa terra? Se a gente estivesse voltando em outro corpo, isso aqui era para estar um paraíso. Não, fica lá no inferno, né? Passa um período ali, você vai ver o quanto é duro. Depois você vai sair e vai para o céu. Isso não existe, tá? Então vamos lá para a gente finalizar. O terceiro, então, eles vão beber da ira ilimitada, tá? Não tem limite. Da ira de Deus eternamente, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. Deus tem misericórdia de nós. E por último, vou terminar aí às 9. Vai ser a colheita dos santos e dos ímpios. Joel 3,13 diz que a colheita está madura. João fala o mesmo agora. A foice é um instrumento para a colheita, e aqui serão ceifados os eleitos. Em seguida vem o anjo com a outra foice e com o fogo. Na Bíblia em geral o fogo simboliza o juízo de Deus. Da uva pisada no lagar corre sangue fora da cidade, provavelmente em Jerusalém, por 300 quilômetros, indicando o juízo completo, extensivo e extremamente pesado da ira de Deus. Ai daquele que cai nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nessas últimas duas colheitas aqui, irmãos, a primeira vai ser da foice, que quando a colheita já está madura, o que tem que acontecer? Você tem que tirar ela. É que hoje a gente tem muita máquina, né? Então a gente não tem essa visão da foice. Eu sou de uma época, e vocês também aqui mais velhos, quando se fazia a colheita de cana através do quê? De foice. Essa foice é para pegar os eleitos, escolhidos de Deus, e levar então à eternidade. A segunda não é só a foice. A segunda é o quê? A foice e o fogo. O fogo na Bíblia, ele representa o poder de Deus. Ele representa o juízo de Deus. Ele representa a justiça de Deus. E o fogo vem para fazer o que, irmãos? Purificar. Eu gosto de ver, e quando a gente põe política no meio, fica mais engraçado as coisas, né? No Pantanal, em algumas regiões do Brasil, o fogo às vezes vem para que haja renovo na floresta. Eu não estou falando do fogo
que é esse causado pelo homem, tá? Mas em muitos lugares eles colocam o fogo para limpar a terra, para que ela possa reproduzir novamente. Se encaixa muito nisso que a gente está falando aqui. Um fogo, ele vem para fazer o quê? Para purificar. Vai destruir aquilo que não presta. Eu não estou falando de incêndio de casa, de carro, não é nada disso, tá? Eu estou falando num processo de purificação de ouro. Eu estou falando num processo onde você vai separar aquilo que não presta daquilo que presta. É isso. A foice, o fogo, vem então para falar, ó, agora vocês vão sofrer a punição das escolhas que vocês mesmos fizeram. Por isso, irmãos, Deus não é injusto. A Bíblia fala que o homem colhe aquilo que ele planta. Gálatas diz isso. De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar é aquilo que o homem vai colher. Nesse tempo da vida nós temos a chance de nos arrependermos. Há perdão para nós, ilimitado, mas enquanto estivermos em vida. Amém? Fique de pé, nós vamos orar. Passei 2 minutos aí da aula. Semana que vem o Ri vai para outra lição. E não perca, viu? Vocês que têm vindo aqui à igreja, ou você que está acompanhando também o estudo pelo YouTube, que você possa pegar a sequência para entender exatamente o livro de Apocalipse. Vamos orar. Paizinho, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque se estou aqui é pela Tua graça. Não é por nós, é pelo Senhor. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, os que estão em casa também, que depois estarão vendo esse vídeo, essa aula. Que o Senhor fale, Pai, e que principalmente possa haver temor e tremor no nosso coração, e que haja arrependimento em nossas vidas enquanto há tempo. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está perto. Que possamos viver dessa maneira, Pai. Abençoa os meus irmãos essa noite e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Bom restinho de semana para cada um de vocês.